Olá, sétimo ano! Vamos dar início à correção da nossa atividade da semana passada, onde falamos sobre a formação do território brasileiro. Na primeira questão, assinale a alternativa errada. E a resposta para essa primeira questão vai estar logo na letra A. Afinal, o território brasileiro ele passou por diversas modificações até chegar nessa configuração atual. Houveram guerras, houveram invasões de território espanhóis, houveram compras de território, até nós chegarmos a ser o quinto maior país do mundo, sendo considerado um país de tamanho continental. Hoje temos uma área de aproximadamente 8.516 quilômetros e estamos divididos em 26 estados e o Distrito Federal. A outra alternativa errada, tendo a letra A como a resposta da primeira questão. O segundo, qual o nome do tratado assinado antes mesmo da chegada dos portugueses ao nosso país, que delimitou a primeira configuração do território brasileiro? Esse tratado é chamado de Tratado de Tordesilhas. Ele foi assinado entre o rei de Portugal e o rei da Espanha, para que não houvesse uma guerra entre essas duas potências marítimas da época. Então, resposta do segundo, letra A, Tratado de Tordesilhas. O terceiro, você deve assinalar VOF quanto à ocupação do território do Brasil. Letra A. A formação territorial do Brasil se deu com os índios. Isso é falso. Embora os índios ocupassem todo o nosso território, eles não estavam formando um único país, certo? Eles simplesmente viviam separadamente a vidinha deles. Então, não foi eles que deram início ao território brasileiro. Letra B. O litoral foi a primeira região a ser ocupada e explorada pelos portugueses. Isso é verdadeiro. Como os portugueses chegavam aqui de navio, seria lógico e mais fácil para eles explorarem primeiro o litoral que estava mais próximo. As entradas foram expedições particulares ao interior do Brasil, organizadas pelos donatários. Isso é verdadeiro. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pelos representantes da coroa no Brasil, que seriam os donatários. Então, é verdadeiro também. Letra D. O Tratado das Tordesilhas foi aquele que deixou o território brasileiro quase com a configuração que temos hoje. Isso é falso. O que deixou quase com a configuração que temos hoje foi o Tratado de Madrid, que mais tarde tivemos o Tratado de Petrópolis, que veio acrescentar o último estado, que é o estado do Acre. Vamos passar para o quarto. Assinale a opção errada quanto aos fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil. Contribuíram para a expansão territorial do Brasil as entradas, que eram expedições oficiais, dada pelo rei, através dos seus donatários, as bandeiras, que eram expedições particulares dos grandes fazendeiros e comerciantes, e as monções, que eram expedições feitas através dos rios brasileiros, indo todos para o interior. Então, eles contribuíram. As missões jesuítas também contribuíram. Os jesuítas, ao irem catequizar os índios, eles adentravam dentro das matas e também contribuíram para a expansão territorial. As explorações comerciais, como as plantações de cana-de-açúcar, a criação de gado e a mineração, elas também contribuíram, porque para fazer a criação de gado, ele foi se afastando para o interior e foi ocupando novos territórios no interior do Brasil, contribuindo dessa forma para a expansão do território. Então, a única alternativa errada vai estar na letra D. Não foi a globalização que ajudou a nossa expansão territorial, tá? O quinto. No século XVI, a ocupação do território brasileiro limitava-se à faixa litorânea, e a primeira exploração comercial desse período foi justamente a exploração do pau-brasil. Estava bem no litoral, era aquela mais fácil de explorar, uma vez que eles não encontraram, logo no início,
o ouro e as pedras preciosas que procuravam. Sexto, no século XVII, teve início a interiorização, ou seja, o interior do nosso território passou a ser ocupado e explorado economicamente. As atividades que contribuíram para a interiorização nesse período do século XVII vai ser justamente a criação de gado e a busca de drogas no sertão. Observe que foi bem específico o século XVII, certo? Então, o sexto, a resposta está na letra A. A mineração vai ter sua fase no século XVIII. A exploração do pau-brasil foi lá no século XV, XVI. E a industrialização veio bem mais tarde. Sétimo, você deve completar aqui a frase de forma que ela faça sentido, tá? Considere a frase a seguir. A ocupação do território brasileiro, ao longo da história, foi marcado pela exploração da natureza. Desse modo, pode-se dizer que as atividades econômicas influenciaram a formação de diversas paisagens do Brasil. As palavras que melhor completam estão justamente na letra B. Território, natureza, atividades econômicas e paisagem. O oitavo. Os jesuítas eram, a resposta está na letra B, eram religiosos cujos objetivo era catequizar os índios e com essas missões pelo interior do território brasileiro, mais aldeias e povos foram descobertos e assim, cada vez mais, o território e seus habitantes foram explorados. Então, o oitavo, letra B. O nono e último. As bandeiras realizadas pelos bandeirantes eram expedições organizadas por grupos particulares com o objetivo de capturar índios, buscar drogas do sertão e ou conseguir metais preciosos como ouro e pedras preciosas. Então, a resposta do nono está logo na letra A. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro, pessoal.